Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, celebremos em comunhão com toda a igreja a 32ª semana do tempo comum. O evangelho de nossa meditação está em Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça um escândalo, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier te dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesta segunda-feira, Jesus vai chamar a atenção nossa, mas também como chamava aqueles discípulos, sobre o escândalo. Não escandalizar os mais necessitados, os mais pequenos. Jesus usa aqui os mais pequenos, Não só as crianças, mas aquelas pessoas que mais necessitam, aquelas pessoas que têm mais necessidades, Nossa influência no nosso trabalho, na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada de fé, Jesus vai chamar também a nossa atenção. E veja que Jesus já chamava a atenção sobre o escândalo, aqui. E se nós buscarmos um pouquinho antes, no versículo 16, no capítulo 16, Jesus vai falar sobre o reino, vai falar sobre as leis e o reino. Jesus estava explicando sobre a lei e o reino. Mas criticava uma sociedade, que se preocupava mais com o luxo, se preocupava mais com a aparência. Então Jesus vai chamar a atenção daqueles discípulos por causa disso, Escandalizar os mais necessitados, porque às vezes nós temos um poder melhor, um poder aquisitivo melhor, e assim julga os mais necessitados. É aí que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, também a nossa atenção. E vai pedirmos para que nós tenhamos fé. Veja que aqueles discípulos pedem para o Senhor, Ao Senhor aumenta a nossa fé. Mas, querido irmão, querida irmã, como que está a nossa fé? Como que está a nossa caminhada, A nossa caminhada de igreja, a nossa caminhada nas nossas pastorais? Nós tenhamos fé no Senhor, nós colocamos esta fé no Senhor na nossa caminhada quando está difícil a nossa caminhada, Assim, quantas e quantas vezes, parece difícil o nosso caminho, o nosso trabalho se torna um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas Jesus vai nos falar para nós, tenha confiança, não escandalizar ninguém, que aquele que está no caminho errado, às vezes aquele que caminha, está no caminho diferente, vamos dizer assim, talvez não tão errado, mas ao olharmos, nós já queremos julgar, nós já queremos até condenar. Por isso que o Senhor nos fala, sobre o perdão hoje, sobre a fé e sobre o perdão. Como que está a minha fé? Estou corrigindo o meu irmão, a correção fraterna, aquela correção de amor, aquela correção de carinho. Chamar o irmão do lado, não escandalizar, Muitas vezes a gente tem o costume de ficar gritando, amaldiçoando, muitas vezes falar alto com a pessoa. Não, chamar a pessoa do lado, fazer uma correção fraterna, mostrar um caminho diferente. Às vezes ela está num caminho, que não seja oportuno naquele momento, mas nós tenhamos esta oportunidade de chamar o irmão, fazer uma correção fraterna, colocar ele no caminho certo, principalmente no nosso trabalho, Chamar ele, mostrar que o caminho que ele está é errado, às vezes o caminho que ele está é mais difícil, não tão errado, mas também, às vezes, assim, difícil,
para aquele momento, trazer ele no trabalho, né? Ensinar ele o mais fácil, né? O caminho mais fácil para seguir. É isso que Jesus nos pede hoje, uma correção fraterna. Isso vai aumentar a nossa fé, isso vai trazer o irmão para o nosso lado. Quando nós corrigimos o irmão, né, fraterno, ele vai estar junto de nós. Corrigimos com amor, com carinho, chamar a atenção, não gritando, não humilhando o irmão, né? Mas chamar a atenção dele, uma correção simples, conversando, explicando melhor a situação que está vivendo ali naquele momento. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira o Senhor vem nos chamar a atenção, né? Sobre a nossa fé, sobre o escândalo, evitar escândalo, evitar o irmão passar vergonha, né? Muitas vezes a gente grita, humilha o irmão, né? Humilhar aquela pessoa, fazer com que o irmão passe vergonha no meio dos outros. Então hoje o Senhor nos chama a atenção e que nós possamos olhar com carinho, olhar com amor essa palavra e levar essa palavra aos mais necessitados, aquelas pessoas que estão às vezes no caminho diferente do nosso e que trazemos para nós. Que nesse início de semana pedimos ao Senhor da messe, né? Aumenta a nossa fé. Como aqueles discípulos pediram, nós também tenhamos coragem e confiança no Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor, principalmente quando meus caminhos estão difíceis, quando a minha caminhada está difícil, quando, né, o meu trabalho está difícil, está árduo ali. Aumenta a minha fé, Senhor, que eu confie em Ti, que eu possa me entregar cada dia mais em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, hoje nós Te pedimos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, que nós possamos hoje caminhar junto de Ti. E que neste Evangelho, e que nesse início de semana, Senhor, nós abramos o nosso coração para ouvir mais a Tua palavra. Que a Tua palavra nos encha de amor, de carinho, e que nós possamos levar aquele irmão mais necessitado, aquele irmão que mais necessita de um carinho, de uma correção fraterna, Senhor. Que nós sabemos, como Tu ensinavas Teus discípulos, nós também possamos ensinar aquelas pessoas que caminham do nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.